Capítulo 10. A família já sabia. Quando voltamos para a mesa, ainda de mãos dadas, eu senti que alguma coisa tinha mudado no ambiente. Não era só a nossa mesa. Era como se a praça de alimentação inteira estivesse um pouco mais barulhenta, um pouco mais viva. Talvez fosse só a minha cabeça tentando acompanhar tudo o que tinha acontecido nos últimos minutos. O anel ainda parecia novo na minha mão. Eu olhava para ele de vez em quando, quase como se precisasse confirmar que aquilo era real. Estávamos rindo ainda das nossas palavras privadas, das coisas que tínhamos dito na varanda, quando algo chamou minha atenção. Uma movimentação atrás de nós. Primeiro foi só um movimento rápido no corredor, depois uma figura correndo. E então meu cérebro travou. Mãe? A palavra escapou antes mesmo de eu entender completamente o que estava vendo. Ela vinha correndo na minha direção, com aquele sorriso que mistura alegria e choro ao mesmo tempo. Meu coração disparou. Eu virei lentamente para Fábio. Minha voz saiu quase num sussurro. Fábio. Respirei fundo. O que está acontecendo? Mas antes que ele pudesse responder, minha mãe já tinha chegado. Ela me abraçou com força. Aquele abraço de mãe, apertado, quente, cheio de emoção. Segurou meu rosto com as duas mãos e olhou direto para mim. Os olhos dela brilhavam. Minha filha, parabéns pelo noivado. Meu cérebro ainda estava tentando organizar as peças. Como ela sabia? Quando ela chegou, quem contou? Antes que eu conseguisse formular qualquer pergunta, outra figura apareceu logo atrás. Meu pai. Mais calmo, como sempre, mas com aquele sorriso discreto que ele faz quando está muito feliz e tentando parecer sério. Ele estendeu a mão para cumprimentar Fábio. Então deu certo. Fábio apertou a mão dele com tranquilidade. Graças a Deus. Enquanto eu ainda tentava entender o que estava acontecendo, outras pessoas começaram a aparecer pelo corredor. Primeiro minhas irmãs. Depois os maridos delas. E então meus sobrinhos. Correndo. Sempre correndo. Tia! Eles vieram direto para mim. Um abraço aqui, outro ali. Olhos curiosos imediatamente focados no anel. Uma das minhas irmãs riu, cruzando os braços. Finalmente, outra completou. A gente achou que ele nunca ia pedir. A mesa inteira começou a rir de novo. Eu estava sorrindo, abraçando todo mundo, mas ainda sentia aquela sensação de surpresa girando dentro da cabeça. Então veio a frase que quase fez meu cérebro parar completamente. Minha mãe apontou para Fábio. Esse maluco. Ela balançou a cabeça sorrindo. Foi lá em casa 2 dias atrás para pedir sua mão em casamento. Silêncio. Pelo menos dentro da minha cabeça, porque a praça de alimentação continuava barulhenta. Mas por alguns segundos eu só consegui olhar para ele. Meu cérebro precisou de um momento inteiro para processar aquilo. 2 dias atrás. Ele tinha ido falar com meus pais. E eu não fazia ideia. Fábio apenas deu de ombros, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Meu pai entrou na conversa com aquele humor seco que só ele tem. Agora que ela aceitou, ele olhou para mim. Depois para Fábio. Não devolve mais. Fez uma pequena pausa. Pegou. Agora é para sempre. A praça inteira explodiu em gargalhadas. Até algumas pessoas de mesas próximas olharam curiosas. E eu ri também. Porque naquele momento já parecia impossível tentar controlar qualquer coisa naquela noite. Quando pensei que a avalanche de surpresas tinha terminado, Fábio fez aquele sorriso. Aquele sorriso específico. O sorriso suspeito. O mesmo que sempre significava que alguma coisa ainda estava escondida. Tiago começou a rir antes mesmo dele falar qualquer coisa. Joana colocou a mão na testa. Ah, não. Pedro levantou o copo. Tem mais? Minhas irmãs se aproximaram imediatamente. Curiosas, quase animadas demais. Fábio levantou as mãos como quem se rende. Calma, respirou fundo. Só mais uma coisinha. Eu já estava preparada para qualquer coisa. Ou pelo menos achava que estava. Então minhas irmãs apareceram novamente, mas agora carregando algo. Um bolo enorme. Grande mesmo. Decorado de um jeito que parecia muito mais um bolo de casamento do que qualquer outra coisa. Meu olhar ficou fixo nele, confuso. Mas eu olhei para Marcos. Hoje não é aniversário do Marcos. A mesa inteira começou a rir novamente. Minhas irmãs explicaram entre gargalhadas. Fábio tinha planejado aquilo também. O bolo era parte do plano, uma espécie de plano B, caso eu dissesse não. A ideia era que a noite continuasse sendo apenas uma festa de aniversário. Eu fiquei olhando para ele, tentando entender o tamanho daquela operação inteira. Foi então que algo foi colocado nas minhas mãos. Uma chave. No começo eu não entendi. Mas então veio o documento junto. Meu coração disparou. Honda Fit, azul metálico.
Exatamente o modelo que eu tinha comentado meses antes, casualmente, em uma conversa qualquer. Minha mão foi automaticamente até a boca. Você? Eu balancei a cabeça, ainda tentando acreditar. Você é completamente maluco. A mesa inteira explodiu em gargalhadas. Alguns estavam rindo, outros simplesmente olhando para ele com aquela expressão de incredulidade. Mas meu radar interno disparou novamente. Do outro lado da mesa, minha mãe, Raquel. E algumas das minhas amigas estavam reunidas em volta de um celular. Elas mostravam fotos, deslizavam a tela. Riam baixinho. Meu cérebro levou alguns segundos para entender. Era um itinerário, passagens, hotéis, datas, detalhes de viagem, ilhas gregas. Eu respirei fundo. Lentamente virei para olhar para Fábio. Meu olhar devia ser uma mistura muito estranha de surpresa, choque e admiração. Ele explicou calmamente. Eu sou bom em ver a estrutura do alto, deu de ombros. Mas não sei tudo. Então começou a apontar ao redor. Pedi ajuda aos especialistas. Apontou para as meninas. Vestidos. Apontou para Raquel. Salão de beleza. Apontou para Tiago. Banda apontou para Marcos. Buffet. Apontou para John, logística. Então abriu os braços e apontou para tudo. Amigos, família, crianças correndo. O bolo, o anel, o carro, a viagem. Cada um fez sua parte. Ele sorriu. E o resultado foi isso. O caos feliz me cercava. Mas naquele momento, no meio de toda aquela festa improvisada, eu só conseguia olhar para ele. Cruzei os braços, inclinei a cabeça. Então deixa eu ver se eu entendi. Comecei a contar nos dedos. Pedido de casamento. Outro dedo. Planejamento do casamento. Outro. Festa de noivado. Outro. Carro. Outro. Lua de mel. Respirei fundo. Imobilizou metade da cidade. Ele levantou uma sobrancelha, rindo. Então eu completei. Você tem noção do problema que criou? A mesa inteira ficou em silêncio por um segundo. Esperando. Eu sorri. Agora todos os homens desse grupo estão odiando você. A mesa inteira caiu na gargalhada. Alguns confirmaram imediatamente. Outros levantaram os copos. E no meio de toda aquela festa improvisada, com meus pais, minhas irmãs, meus sobrinhos, nossos amigos, e ele ali na minha frente, sorrindo daquele jeito tranquilo, eu respirei fundo. E falei baixinho. Você é completamente impossível. Olhei pro anel na minha mão. Depois pra ele. E completei. Mas é o meu maluco.